Então, e esse problema aqui, na sétima edição, ele é o 3.65. Eu só fiz alguma modificação no enunciado, não me lembro agora se foi de valores ou foi do que estava sendo pedido, né? Mas acho que foi mais de valores. E na sexta edição, ele é o 3.72. Então ele diz, ó, uma parede plana com espessura de 0,1 metro e condutividade térmica de 25 watts por metro Kelvin apresenta uma taxa volumétrica de geração de calor uniforme de 0,3 megawatts por metro cúbico. Tá? Então é 0,3 vezes 10 a sexta watts. E está isolado em um dos seus lados, tá? Enquanto o outro encontra-se exposto a um fluido a 92 graus Celsius. Então já é uma situação daqueles casos especiais que a gente viu. Um lado está isolado e o outro está exposto ao fluido. E ele continua, né? O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a parede e o fluido é de 500 watts por metro quadrado e quer que eu determine qual é a temperatura máxima na parede. Tá? Então, essa temperatura máxima a gente já sabe que vai acontecer nessa parede que está isolada, onde tem o isolamento, e aí o comportamento da temperatura ao longo da parede é uma parábola, e onde o valor mínimo, no caso, vai ser nessa superfície que está exposta a um fluido a 92 graus Celsius. Certo? Então, vamos olhar aqui que tem um esboço para a gente entender. Certo? Uma parede isolada, L 0,1 metro, tem geração ali dentro, e o fluido está a uma temperatura de 92 graus Celsius. Aí os dados do problema que foram fornecidos, tá? Vamos usar aí para resolver. Então, o que é que a gente vai fazer? Como ela está isolada dos lados, a distribuição tem essa característica que eu mencionei para vocês, com esse ponto de inflexão, e aí essa situação, ela guarda similaridade com essa outra que está mostrada. Seria uma parede com o dobro do tamanho, então com 2L, e aí com TS2 em ambos os lados. Tá? Então, a curva de temperatura que vai estar nessa parede que está do lado direito, ela vai ser exatamente a mesma dessa curva de temperatura do lado esquerdo. Então, para resolver esse problema da esquerda e encontrar a temperatura no máximo, eu vou simplesmente resolver o problema da direita, que é mais simples. Então, é só um artifício matemático que eu adoto para encontrar o problema. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Matematicamente, os valores são os mesmos, mas são problemas distintos. É um artifício. Né? Então, o que eu conheço? Eu conheço a temperatura na superfície. Na verdade, eu não conheço a temperatura na superfície. Eu conheço a temperatura do fluido, certo? E quero encontrar T. Né? O problema mora exatamente nisso, porque a minha equação de distribuição de temperatura é essa, certo? Então, se eu quisesse encontrar Tx, eu precisaria conhecer TS1 e TS2. No caso aqui, TS1 é exatamente a temperatura Tx, para essa parede estar isolada, né? Enquanto que TS2 é a temperatura TS. Então, eu preciso da temperatura que eu quero encontrar. Então, isso gera aí uma certa dificuldade matemática de eu precisar do processo iterativo. Como eu vou trabalhar a situação à direita, TS1 é igual a TS2, que é igual a TS. Então, eu simplifico a minha equação para o que está colocado aí embaixo. E aí, só voltar aqui. Para eu encontrar Tx, o que eu preciso saber? Preciso saber exatamente TS. Então, eu vou ter que, de alguma forma, encontrar esse valor, porque eu não conheço. Eu conheço só T do A. Então, a temperatura máxima vai ser em x igual a zero. Então, daquela equação no final ali da página anterior, eu vou ter que T0, que é o meu T máximo, é Q ponto L ao quadrado sobre 2K mais TS. Então, eu ainda continuo precisando calcular TS, certo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar encontrar uma maneira
E a maneira que eu tenho é exatamente analisar a superfície da parede está exposta ao fluido, né? Imaginar ali um volume de controle e considerar que, entrando nesse volume de controle, eu vou ter o calor vindo da condução e saindo desse volume de controle, eu vou ter o calor sendo trocado com o ar. Tá? E como eu estou analisando só na superfície, eu não tenho geração de calor ali. Né? Ali não chega a ser um volume para ter geração de calor. Então eu não tenho variação dentro do volume de controle. O que eu tenho só é que o que entra vai ser igual ao que sai. Então o que entra é o fluxo de calor por condução, é obtido através da lei de Fourier. E a de convecção através da lei de resfriamento de Newton. Tá? É o que está colocado aí na tela. Então vou simplesmente substituir, tá, a minha equação da lei de Fourier para uma situação como essa de parede plana, ela chega com temperatura na superfície igual, né? Assume essa forma, Q ponto vezes L, e o fluxo de convecção pela lei de resfriamento de Newton é H vezes a diferença de temperatura, TS menos T infinito. Então, eu conheço todos os termos, né? Posso obter TS, então. TS vai ficar T infinito mais Q ponto vezes L sobre H, o que dá 152 graus Celsius, certo? Então, eu tenho 92 no fluido, 152 na superfície. E aí, com esses valores, eu vou obter a temperatura no centro da minha... Não, centro não, no caso, na parede isolada, usando a equação que a gente determinou anteriormente. Então, substituindo os valores, a gente encontra que a temperatura máxima é 212 graus Celsius. Né? Isso na superfície isolada. Então, ao longo da parede eu tenho uma variação de 212 até 152. Essa distribuição ela não é linear, né? Ela tem formato parabólico. E da superfície para o fluido eu tenho uma redução aí de 152 até 92. Então, curiosamente, são 60 graus de uma parede para outra, 60 graus da parede para o ar, né? A diferença de temperatura.